Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Somos bem-vindos à presença de Deus e uma vez mais tomamos parte juntos no culto do Senhor. É em espírito e em verdade que o fazemos. Fomos congregados para esta hora no mover do Espírito Santo e em o nome de Jesus adentramos a presença de Deus com um canto de exaltação e louvor ao seu santo nome. Exaltação é o cântico de número 36 do Inário Novo Cântico, o qual entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Neste espírito de adoração e de louvor a Deus, convido você à oração. Vamos fechar os olhos, corações ao alto, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela oportunidade que nos concedes de uma vez mais, em espírito e em verdade, tomarmos parte nesta celebração que é tua, o culto do Senhor. Culto que só a Ti é devido e que somente a Ti nós tributamos, pois só Tu és Deus, só Tu és Senhor e só Tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Juntamente com o coro celeste, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Contamos as Tuas obras, os Teus feitos portentosos, evocamos a memória das Tuas maravilhas, pois és o Deus tremendo e providente, que age nas nossas vidas de modo incessante, dando-nos o sustento de que carecemos todos os dias, sem jamais nos faltar, coroando-nos com Tua superabundante graça e rendendo-nos toda a sorte de ocasiões para que em todo o tempo nossos corações transbordem de gratidão e nos movam ao louvor a Ti e a Ti somente. Rogamos-te, Senhor, que recebas a nossa oração. Nós a elevamos a Ti na mediação de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.
Convido você a, se puder fazê-lo, abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. O Salmo de hoje, indicado pelo Lecionário Cristão para este 33º domingo do Tempo Comum, é o Salmo de número 16. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, portanto, o Salmo de número 16, Salmo de Davi. Vamos fazer a sua leitura completa desta página da Escritura que fala assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada a nós por intermédio do salmista fala-nos do que é buscar a Deus e buscar tão somente a Ele. Haja vista que somente Ele, verdadeiramente, é Deus e tem poder para nos salvar. Vamos adentrando, portanto, um tempo oportuno para a oração, um tempo em que somos convidados ao recolhimento, à atitude de contrição. Vamos nos colocar de joelhos, se assim o pudermos fazer, vamos fechar os nossos olhos e por alguns instantes vamos nos encontrar a sós com Deus, no íntimo dos nossos corações, apresentando-lhe a confissão dos nossos pecados, recebendo das suas mãos o renovo que é pela sua graça, mediante o seu perdão. Vamos também colocar diante dele os nossos motivos de súplica e de intercessão. Vamos nos lembrar dos nossos queridos, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que têm enfrentado lutas nesta vida e que esperam pelo socorro divino, aqueles que estão abatidos de espírito, vergados pelas circunstâncias adversas da vida, aqueles que estão enlutados e padecem no seio a dor da saudade. Vamos falar com Deus, fazendo-o na certeza de que somos ouvidos e de que Ele, desde já, acha-se com os braços abertos e as mãos estendidas para nos abençoar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, é a Ti que nos volvemos nesta bendita hora de oração, a qual somos dirigidos mediante o Teu amorável convite no mover do Espírito Santo, que é quem impulsiona os nossos corações em Tua direção. Trazemos nas mãos os nossos corações, nossos anseios, nossas expectativas, nossas esperanças que tão somente a Ti dirigimos, pois cremos firmemente que somente Tu tens poder para dar-nos a resposta por que anseiam nossas almas sequiosas. Só
Tu, Senhor, tens verdadeiramente para nos salvar de nossos próprios descaminhos, do tremedal de lama em que muitas vezes nos vemos afogados. Pois todos os dias e a cada passo da jornada da vida, precisamos fazer escolhas e tomar decisões. E muitas vezes as fazemos de maneira equivocada. Ao invés de nos calcarmos em todo o tempo na Tua palavra e no Teu desígnio, incorremos em erro. Seguimos o juízo de nossos próprios corações e produzimos efeitos danosos para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Mas sabemos que em Ti está o perdão e a possibilidade do renovo, pois fazes morrer o velho homem e fazes-nos nascer de novo desde Ti, da Tua ação bendita em nosso ser, que vivifica e que renova todas as coisas. Ah, Senhor, como és tremendo e maravilhoso no Teu agir. E nós Te bendizemos por tudo isto que graciosamente operas em favor dos Teus filhos. Rogamos-te que estendas a Tua bênção sobre os nossos queridos todos, para que, assim como nós, experimentem esta graça que vem do alto e que nos envolve em amor. Que a Tua luz bendita se faça resplandecente em cada lar, aqui evocado em nossos pensamentos, em nossa oração, varrendo para longe toda a treva, enchendo a tudo e todos com a glória que de Ti promana. Assim, nos confiamos a Ti em oração, fazendo-o no nome santo do Cristo, que é Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavras da salvação. Na semana que passou, aprouve ao Senhor chamar a sua santa presença um filho seu, o nosso querido José Henrique de Carvalho, pai do nosso irmão Aloísio Barros Neto, que é membro da nossa igreja e integrante do coro Aideia Moraes já há alguns anos. Este é um momento difícil para qualquer um de nós, quando nós nos vemos apartados, separados do objeto do nosso amor. Não há idade em que seja coisa simples, fácil, um filho ver-se, portanto, separado do seu amado papai. Mas, ao mesmo tempo, é ocasião oportuna para o exercício da fé, pois somos em todo o tempo desafiados pela Escritura a lançarmos sobre a realidade um olhar que é antes de natureza espiritual. Nós não miramos as circunstâncias meramente do ponto de vista terreno, mas desde a perspectiva da eternidade. Assim, Deus nos chama a vivenciarmos a experiência de todos os dias e mesmo estes momentos mais agudos. Disse-nos a palavra da salvação que, confessando o Senhor Jesus, crendo nele, seremos salvos, nós, a nossa casa, e este é o chamado de Deus para a plenitude da vida, a eternidade consigo. Ainda que momentaneamente nos vejamos separados de um ente querido, temos a viva esperança de que um dia estaremos reunidos outra vez, para um tempo que jamais passará. Um tempo em que não haverá mais choro, nem luto, nem dor alguma. A plenitude do reino, a plenitude da graça com o Senhor. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida e pela passagem do querido José entre nós. E vamos suplicar sobre seu filho Aloísio, nosso irmão, e sobre seus demais familiares enlutados,
o conforto que vem de Deus e o fortalecimento da fé, que é no agir do Espírito Santo, pois cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo e cremos na vida eterna. Feche seus olhos uma vez mais, falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pelo dom da vida, dom que graciosamente nos é outorgado. Vida esta que somente em Ti encontra verdadeiro sustento todos os dias, e nós sabemos que assim foi com o Teu filho José. Desde o início de sua caminhada terrena até o fim de seus dias aqui entre nós, José foi sustentado e amparado pela Tua boa mão, dirigido por Ti mesmo. E assim, cremos que Tu mesmo o levaste à morada celeste, onde já se encontra, no aguardo pelo dia final, quando todos estaremos uma vez mais reunidos em Tua santa presença para a plenitude da graça, a plenitude do Teu reino, a eternidade contigo. Até lá, nós Te louvamos, nós Te bendizemos pelas vivências colhidas no convívio com José e pelas lições aprendidas daí. E rogamos-Te que nos permitas prosseguir honrando a sua memória entre nós, e que estas sementes que um dia Ele mesmo semeou nos nossos corações, no agir do Teu Espírito Santo, permaneçam a brotar, florescer e frutificar frutos doces e abundantes, que alegram o Teu coração e promovem o bem a muitos. Até lá, Senhor, atua no coração destes que ora pranteiam a ausência de um amado Seu. Que estes corações encontrem na Tua doce presença o conforto, a consolação, a paz que excede o entendimento e o fortalecimento da fé que só Tu podes dar, para que prossigamos na caminhada da vida, com os olhos sempre fitos no alvo que está posto em Ti mesmo, sem que os nossos olhos se vejam cativos das circunstâncias. Firmes marchamos rumo à meta que estabeleceste, ao reino que é Teu, e a esperança da eternidade há de nos fortalecer ao longo de todo o caminho. Assim, ensejamos-Te a nossa oração, clamando-Te, no nome santo do Cristo que é Jesus, o Salvador bendito. Amém. O Senhor não-lo deu, o Senhor não-lo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tocados pela bênção de Deus, confortados no agir do Seu Espírito, somos convidados a um tempo de gratidão. É tempo de bendizermos ao Deus das nossas vidas por aquilo que misericordiosamente tem feito em favor de cada um de nós. É tempo de render graças ao Senhor. Rendei graças. Cântico de autoria do nosso querido irmão, presbítero, maestro Eduardo Bertolossi Beato. Peça produzida e carinhosamente dedicada ao coro Aideia Moraes e à sua maestrina Helen Heisley. Nas vozes do coral, sob a direção da maestrina, com acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana e ainda a caprichosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Rendei graças ao Teu Senhor, rendei graças ao Teu Senhor, rendei graças ao Teu Senhor, rendei graças ao Teu Senhor. Vamos dar louvor ao Senhor, Criador.
Temos atravessado dias muito difíceis, dias de dura provação. Não me refiro apenas à igreja, mas à sociedade como um todo. Tempos de instabilidade política, de crise econômica, dificuldades que graçam em todos os lugares e ao mesmo tempo. Mas, com a bênção de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos conseguido fazer frente aos muitos desafios e ainda manter as nossas mãos estendidas para abençoar a muitos que contam com o apoio solidário da igreja. Tudo isso só é possível porque, através de cada membro desta comunidade, no exercício da sua fidelidade, na entrega de dízimos e ofertas, a igreja vê-se capaz de sustentar toda esta obra que não é de homens, mas do Senhor. É chegado o tempo do ofertório, ocasião oportuna para reafirmarmos o nosso compromisso com Deus e nos mantermos partícipes e ativos nessa obra que é sua. Você, para participar deste momento, pode servir-se dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer o seu depósito, a sua transferência, seu Pix da forma mais segura. Participe, seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção, por certo, na sua vida também. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esses recursos. Senhor Deus, Pai bendito, te louvamos por tudo aquilo que nos permitiste vivenciar até aqui com a tua graça, o teu favor que é sempre conosco. Rogamos que continues a abençoar os dízimos e as ofertas do teu povo, confiados aos cuidados da igreja para o avanço da tua obra. Que esta obra jamais pare aqui entre nós, onde nos puseste e aonde nos enviares, que venha avançar cada vez mais o reino que é teu, levando a mensagem do Evangelho, da salvação, que aponta para Cristo Jesus aqueles que tanto carecem de ti. Nós oramos no nome santo do teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Olhando para Cristo, é assim que marchamos, seguindo sempre em frente, sem desanimar. Cântico de número 560 do Inário para o Culto Cristão. Cantamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Mas os seus clamores vis não podem
dele tenho realmente as bênçãos gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande dom da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias, agora no Novo Testamento. E o texto da nossa reflexão está no Evangelho de João, no capítulo 6, onde leremos desde o verso 56 ao 59. Abra sua Bíblia, se puder fazê-lo. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, onde lemos do verso 56 ao 59, palavras do Senhor Jesus, que diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Disse Jesus: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Estas figuras são muito fortes e muito familiares a nós, porque evocadas periodicamente quando, por ocasião da ceia do Senhor, o sacramento da Eucaristia, na mesa posta nestas circunstâncias diante de nós, os elementos pão e cálice falam justamente destas realidades, da carne e do sangue do Senhor, e do cumprimento da sua exortação para que comamos a sua carne e bebamos o seu sangue. São imagens muito fortes porque evocam-nos uma realidade antropofágica. Como assim comer e beber a carne e o sangue de alguém? Bom, somos de tradição reformada, calvinista, e por certo não cremos que ao comer o pão e beber do cálice estamos mastigando o corpo de Jesus e deglutindo o seu sangue literalmente. Cremos que por ocasião da ceia do Senhor, a presença de Jesus ali é bastante real, porém de maneira espiritual, de tal sorte que os elementos não se transmutam na sua substância. O pão continua a ser pão e o cálice continua a ser cálice. Mas estes símbolos falam-nos com eloquência de uma necessidade muito profunda. A necessidade de que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador dado aos homens, não seja meramente um modelo que vamos imitar, mas antes uma realidade que vamos interiorizar. Aquilo que nós comemos e bebemos se torna parte de nós. Estas substâncias passam a integrar o nosso próprio ser. E é desta forma que Jesus precisa ser assimilado pelos homens. A nossa comunhão com Ele deve ser de uma intimidade tal que Ele passe a fazer parte ou ser elemento fundamental da estrutura do nosso ser. É neste sentido
que esta palavra nos é dada. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, torna-se parte de mim como eu me torno parte dele. E é a partir daí que entendemos o que é a nossa vida desde Jesus, desde o advento desta realidade que impacta a nossa existência e a modifica por completo, decisivamente, definitivamente. E é esta a palavra que enseja o que vem depois, porque é sobre este depois que eu quero conversar com você. Isto que está dito a partir do versículo de número 57, quando Jesus fala-nos assim: assim como o Pai que vive me enviou. Quero colocar em destaque esta figura, o Pai que vive e que enviou a Jesus. O Pai vivente seria a tradução literal da expressão grega que está aí. O Pai vivente é aquele que enviou Jesus, e Jesus sabe-se enviado. Isto é muito relevante, é muito importante. Esta compreensão que Jesus tem do seu lugar nesta terra. Ele sabe que não se encontra aqui por obra do acaso. Sabe-se enviado por Deus, pelo Pai vivente. Jesus trava uma relação com este Pai, uma relação viva com um Deus vivo ou com um Pai vivente. Jesus concebe o Pai não como uma mera ideia, um conceito que pode evocar qual referência em situações onde se sinta desorientado ou carente de algum tipo de socorro. Muito diferentemente, Jesus entende este Pai como uma presença contínua e real, ainda que espiritual, na sua existência. Uma presença que impacta, que decide o rumo dos acontecimentos, porque presença sempre atuante, presença viva. O Pai vivente foi quem me enviou. Ele me colocou aqui. Tantas vezes nós nos vemos distantes deste modo de entender a realidade do divino e de lidar com ela. Senhor, se tu me ouvisses. Senhor, se tu pudesses. Que tipo de orações são essas? Nós, quando falamos com Deus, o fazemos na certeza de que Ele ouve a nossa voz. Quando suplicamos algo a Deus, o fazemos na certeza de que Ele tem poder para dar a resposta porque ansiamos. É assim que Jesus lida com o Pai, como um ente vivente, cujo viver jamais cessa, porque habita a eternidade. Não por acaso é chamado Pai da eternidade. Foi este quem o enviou, quem o colocou neste mundo com uma missão. E esta missão é ser comunicador de vida. Este é o pão que desceu do céu, diz Jesus. É inevitável para um hebreu deixar de fazer o paralelo como com o maná do deserto. Não é possível. Esta era uma memória muito cara a todo Israel. O povo de Israel, seguindo após Moisés na travessia do deserto rumo à terra prometida, recebia no deserto, lugar de aridez, de escassez, de dificuldades, um sustento que vinha do alto. Um pão celeste, o maná, que garantia ao povo o prosseguimento da caminhada
de sua missão, a busca pela meta traçada pelo próprio Senhor. Jesus chama-nos a atenção para um paralelo que é muito significativo. Ele mesmo é um pão celeste, mas não como aquele perecível, limitado, que precisava ser renovado a cada manhã. Diz Jesus: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai quem vos dá, o Pai Celeste. O pão de Deus, que é Ele mesmo, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não meramente um suporte temporário para o enfrentamento de uma missão específica, mas o suporte decisivo, o comunicador de vida, vida plena, verdadeira, perenal. Foi o Pai vivente quem me enviou, diz Jesus. Foi Ele quem me colocou aqui. E perceba você que esta palavra muito bem poderia ser abraçada por qualquer um de nós. Qualquer de nós que pertença ao Senhor e que reconheça a si mesmo como tal. Foi Deus quem nos enviou a este mundo. Foi Deus quem nos preparou e nos colocou aqui para um desempenho de uma missão que não é outra, senão aquela que herdamos do próprio Mestre. O de dar continuidade a esta obra que Ele iniciou, aquela que concerne ao reino que é seu, a comunicar vida. Sim, porque recebemos de Deus este sustento, recebemos das mãos do Pai vivente o pão celeste, e agora cabe-nos compartilhá-lo, levá-lo ao alcance daqueles que têm também em suas almas uma fome e uma sede que de outro modo não pode ser saciada, somente com a carne e o sangue de Jesus. Ainda no mesmo verso 57, Jesus diz: o Pai que vive me enviou. E em seguida, igualmente, eu vivo pelo Pai. Traduzindo ao pé da letra, literalmente, a expressão grega é: eu vivo através do Pai. Jesus sabe que sua vida é vida recebida do alto. E a sua vida recebida é vida dedicada. Diz ele mesmo, também no Evangelho de João, também no capítulo de número 6, porém algumas linhas antes, no verso 38. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus tem um senso muito agudo, muito claro, de seu comissionamento, de seu envio, de sua missão nesse mundo. E isso o leva a um senso muito agudo, muito claro, muito seguro do seu dever, da sua responsabilidade diante da vontade de Deus, o Pai vivente, que o enviou. Jesus sabe que sua vida neste mundo é um caminho que deve ser percorrido, ou seja, conhece um ponto de partida, tem uma direção específica, um sentido a percorrer e também um ponto de chegada que deverá ser alcançado. Ai, como estas coisas são importantes, eu diria fundamentais ou mesmo decisivas para qualquer um de nós. Não há coisa mais desalentadora do que não saber-se de onde vem, para onde vamos, qual o caminho a percorrer, que direção tomar, que sentido dar à caminhada. Quando não temos respostas para estas perguntas, nossas vidas ficam sem sentido, sem direção. Já não há caminhada, porque não há ponto de chegada, e tampouco ponto de partida.
E a existência é como que estar continuamente à deriva. Uma vida à deriva, uma vida em que nos reconhecemos apenas vagando, é uma vida em que não tardamos a nos perceber perdidos. É uma vida que nos convida a desistir. E quão triste é quando isto acontece. E quantas pessoas não se encontram precisamente nesta situação hoje. Mas a mim e a você, a nós que nos encontramos com Cristo Jesus, as respostas fundamentais já foram dadas. Sabemos qual o nosso ponto de partida, pois foi Deus quem nos chamou, nos preparou e enviou. Sabemos qual é o nosso ponto de chegada, pois a meta está posta nele mesmo, em Cristo Jesus. Após ele marchamos. Sabemos qual é o caminho que vamos trilhar, o caminho seguido pelo Mestre. Sabemos qual é o sentido, é aquele que leva ao coração dos homens, das almas sequiosas, que precisam ser dessedentadas no agir salvífico daquele que é boa nova de salvação. Temos a motivação certa, pois sabemos que este caminho é que nos levará à plenitude da graça com o Mestre e Salvador. Portanto, não podemos desanimar, nem podemos perder o passo, o ritmo da caminhada, porque aquele que vive nos enviou, e por ele é que vivemos nós também. Nós vivemos por Jesus. É isto que nos está dito ainda no verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, disse-nos Jesus, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim se dá na realidade da nossa existência. Nós que conhecemos a Cristo, que tivemos um encontro decisivo e marcante com Ele, que transformou por completo a nossa vivência, nós vivemos por Jesus. Assim como Jesus vive pelo Pai, nós vivemos por Jesus. O mesmo vínculo de vida que existe entre Jesus e o Pai é aquele que há entre nós, os discípulos, e o nosso Mestre. Ele é o nosso alimento enquanto pão, enquanto cálice, enquanto carne, enquanto sangue. O que nós somos, o que nós conseguimos, o nosso sustento, a nossa força, a nossa saciedade, o sentido de nossa existência, tudo deriva dele e tão somente dele. E não por acaso é assim que olhamos para ele e o reconhecemos como a figura do Salvador, pois sem ele estaríamos perdidos e nada disto seria facultado a nós. Portanto, hoje, pela palavra do Evangelho, convidados por esta palavra de Jesus, revisitamos as nossas próprias vidas, olhamos para a nossa própria experiência, para a nossa existência e reconhecemos que o Pai que vive foi quem nos enviou, que vivemos pelo Pai, por intermédio de Cristo Jesus. Que assim desfrutemos em todo o tempo da plenitude da graça que Ele tem reservado para os que são seus e que o façamos com gratidão para a glória do Seu nome e a bênção de muitos. Em o nome de Jesus. Amém. Nossas sociedades internas, precisamente a Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF Copacabana, e a União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, estão unindo esforços numa belíssima campanha de apoio à Missão Evangélica Kaiowá, essa obra dedicada a levar a mensagem da salvação às comunidades indígenas do país, fazendo-a acompanhar-se de gestos concretos de amor na promoção da ação social, da saúde, da educação. De modo
muito particular, nosso esforço é para a arrecadação de arroz, esse item básico da alimentação. Estamos tentando reunir a máxima quantidade possível de arroz para encaminharmos a missão. E saiba você que, ainda que essa quantidade seja grande, dadas as demandas enfrentadas ali, ainda será pequena face aos desafios. Portanto, se Deus lhe permitir, participe com ao menos 1 quilo de arroz. Se lhe permitir um pouco mais, faça assim também. Vamos ajudar essa obra que é do Senhor. Outros donativos também são bem-vindos, como roupas, calçados, agasalhos, todos em boas condições. E você pode entregar a sua contribuição à nossa igreja até o dia 17 de novembro próximo. O prazo está se esgotando, portanto, não perca tempo. Procure a nossa secretaria através do nosso telefone ou e-mail e saiba como fazer a sua entrega. Participe, envolva-se, seja uma bênção. No último domingo, dia 7 de novembro, no culto presencial da igreja, tivemos a alegria de vivenciar um momento que é sempre singular e especialmente marcante para os nossos corações. Foi a recepção de um novo membro, a nossa querida Marina Silva Raposo, filha do diácono Henrique Raposo e de sua esposa Marilene. A jovem Marina veio fazer a sua pública profissão de fé perante a igreja, dando cumprimento à palavra de Jesus que nos diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Recebeu também na mesma ocasião o sacramento do batismo, que lhe foi impetrado por este ministro. E eu participei desse momento com muita alegria, pois esta nós vimos desde pequenina aqui, sendo trazida pelos seus pais e chegando à idade da razão, decidiu-se por sua pública profissão de fé, fazendo valer assim o seu compromisso com Cristo diante de Deus e diante dos homens, recebendo com o batismo o selo do Espírito Santo, seu sinal de pertencimento ao rebanho do Senhor. A igreja em festa, com mais esta vida preciosa alcançada pelo Salvador. Agora, um membro em plena comunhão com esta comunidade de fé. E nós estaremos em oração para que esta caminhada bendita seja em todo o tempo abençoada por Deus e que a Marina possa encontrar aqui nesta igreja sempre um campo fecundo para a vivência da sua espiritualidade, uma comunidade fraterna e amiga, uma família na fé. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. O Conselho da Igreja, acompanhando as oscilações do cenário da pandemia em nosso país, estado e na cidade do Rio de Janeiro, sempre sensível às mudanças, no seu último encontro decidiu que, considerando-se a mudança decorrente do avanço do processo de vacinação, o consequente relaxamento de medidas restritivas relativas aos protocolos de higiene e segurança em nossa cidade e ainda vigorando, considerando-se que, segundo as leis em vigor, hoje, em espaços de culto como o nosso santuário, é permitido o preenchimento de até 2/3 dos seus assentos ou da capacidade do público. O Conselho está abolindo, suspendendo por tempo indeterminado o processo de inscrição que até aqui era exigido para a participação nos cultos presenciais desta nossa comunidade. A partir do próximo domingo, se você desejar vir a um culto presencial na nossa igreja, já não é mais necessário fazer o preenchimento daquela ficha cadastral que era colocada e disponibilizada em nosso site semana a semana. Basta que você venha e, chegando aqui, a nossa equipe de recepção, juntamente com a junta diaconal da igreja, estará orientando você para que possa participar do culto com segurança, mantendo o necessário distanciamento social. Continuamos a recomendar, no entanto, que o nosso público mantenha cuidados como o uso de máscara em toda a permanência aqui,
a higienização frequente das mãos com álcool 70%, a observância do distanciamento para evitar desnecessárias aglomerações e cremos que assim damos um passo significativo no processo contínuo de retomada da nossa dita normalidade. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. O mês de novembro para a nossa igreja é um mês muito especial, pois prestigiamos todos os anos a data que fecha o nosso calendário de celebrações, o Dia Nacional de Ação de Graças, ponto de convergência de todo o nosso ano litúrgico. Ele será celebrado no próximo dia 25 de novembro, culto do Senhor que acontecerá às 19h30 aqui no santuário, de forma presencial. E se você puder estar conosco, será uma bênção. Lembre-se que a nossa tradição nesse dia é não fazermos pedidos a Deus. Neste dia, nós nos dedicaremos única e exclusivamente à gratidão e ao louvor para com Deus que tudo nos provê graciosamente. E expressaremos a nossa gratidão, como fazemos todos os anos, trazendo ao altar do Senhor ofertas em gêneros alimentícios não perecíveis. Arroz, feijão, farinha, óleo, sal, açúcar e o que mais Deus colocar no seu coração. Todo o material arrecadado será encaminhado a instituições beneficentes assistidas por esta igreja e que contam com o nosso apoio, especialmente por ensejo desta data. Se Deus lhe permitir, traga pelo menos 1 quilo de alimento. Se lhe permitir, traga até um pouco mais. Vamos encher o altar com as nossas ofertas e vamos fazer o Senhor sorrir nos céus com o auxílio que em seu nome estaremos levando aos seus pequeninos. Anote para não esquecer, 25 de novembro, 19h30, Dia Nacional de Ação de Graças, aqui na Casa do Senhor, casa de oração para todos os povos. Chegamos ao final dessa celebração, convido você para a oração final, a prece que aprendemos de Jesus, a oração dominical ou oração do Pai Nosso. Vamos fechar os olhos e falar com Deus, usando as palavras que aprendemos do Senhor. Digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre todos, hoje e eternamente. Amém.